Hoje a Joana vai trazer os ensinamentos sobre propriedade, né? Um dos capítulos aqui, que ela vai trazer o item 7, né, do Evangelho, no capítulo 16, né, ela vai falar sobre a propriedade. Gostaria de trazer alguns trechos, vou ler alguns trechos aqui que ela traz, para a gente fazer algumas reflexões. Ela coloca aqui: a propriedade é uma conquista antropossocioeconômica, que resulta de longas buscas dos relacionamentos humanos, ou seja, faz parte do processo evolutivo, objetivando harmonia e respeito pelos valores indispensáveis às trocas que fomentam o comércio e que nobilitam a existência e que promovem o progresso, ou seja, a propriedade é algo necessário. E ela é importante para o organismo social, né, para o funcionamento da lei divina, passa pela propriedade. Em grande parte, é resultado da avareza. Ou seja, ela diz que os bens materiais, a propriedade em si, ela é uma tela onde a sombra pode se projetar. Que o perigo da propriedade, o perigo dos bens materiais, o perigo das questões, na realidade, mora em nós. Porque nós nos projetamos nos bens materiais em razão da nossa sombra ainda inconsciente. Então ela diz que a nossa avareza, que é um conflito psíquico, sai quando nós nos relacionamos com a propriedade. Então ela diz que em grande parte é resultado da avareza, da ilicitude, da ambição desmedida, de atos ignóbeis, como heranças do primarismo, de que ainda não se libertou imenso contingente de seres humanos. Ou seja, na nossa caminhada evolutiva, o processo de desenvolvimento espiritual passa por assimilações psicológicas, pelo desenvolvimento de funções psicológicas. A própria criança, ela tem no desenvolvimento egóico essa questão do ter, é o meu brinquedo, é a minha coisa, é eu, é meu, a propriedade de afetos, de pessoas, a posse de pessoas, de afetos, de brinquedos, né? E isso é uma característica do desenvolvimento dessa estrutura do complexo do eu. À medida que o indivíduo se desenvolve, essa infância ela não é superada em termos psicológicos, ela não se torna consciente, ela não é integrada, ela não é acolhida, né? O indivíduo entra num processo regressivo que até volta ainda mais a uma infância psicológica e vai entrando numa herança do primarismo, que ela chama de primarismo, que são as fases afetivas mais originais da alma, e o indivíduo passa a se relacionar com os objetos, ou seja, com as propriedades, a partir desse lugar afetivo primitivo. Os objetos, a propriedade das coisas, os bens, né? A sombra passa a se organizar a partir desse lugar emocional em relação com os objetos. Ela vai trazer isso. Ela diz assim, ó, o risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si mesmo. Ou seja, não tem problema nenhum se você é rico ou se você é pobre, né? Para nós espíritas, nós, de alguma forma, tentamos o desapego, né? Ou tentamos o caminho da humildade, né? A gente busca muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar a posse, né? Que na realidade seria uma projeção da sombra em cima dos bens materiais. Mas ela diz que é um risco a aquisição da propriedade não está no fato em si, ter ou não a propriedade em si mesmo, de os conseguir, mas a maneira como isso se dá, além do que representa emocionalmente, ou seja, a propriedade, na realidade, os bens são um símbolo de como que eu estou emocionalmente internamente, ou seja, é uma projeção do que eu preciso. Ou seja, a ostentação, a avareza, a posse desmedida, mostra o quanto é compensatório a um vazio existencial emocional. Porque parece que tudo indica, segundo Jesus, que quanto mais
eu me preencho de uma verdadeira propriedade interna, ou seja, como eu me aproprio de mim mesmo. Quando eu vou, de alguma forma, tomando conta e me tornando eu mesmo dentro de uma realidade afetiva, a libido se desinveste desses bens materiais de maneira compensatória e o indivíduo sente menos necessidade de se relacionar com as propriedades, ou seja, com os bens materiais, a partir de um lugar compensatório, no qual a propriedade e os bens são mais um reflexo da sombra do que um reflexo de um processo espiritual de autoconsciência. Então, a propriedade ela passa a ser reflexo, ela é algo neutro, né? A propriedade é algo neutro. Ter ou não ter as coisas é algo neutro. E é como eu me relaciono com essa propriedade que muda o sentido existencial, porque aquela propriedade ela vai ser reflexo das minhas emoções. O exagero, a extravagância, a avareza, a posse, o apego, na realidade são como eu me relaciono com essas propriedades refletem a minha sombra emocional ou a minha consciência emocional. Se é um meio para alcançar-se o equilíbrio e bem-estar, torna-se instrumento dignificante. Ou seja, se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma condição financeira boa, que me permite gozar de determinados confortos, eu uso aquilo para me enriquecer, para estudar, para pagar estudo, porque estudar é caro, para melhorar a minha alma, para fazer uma terapia, para fazer um tratamento, para me desenvolver, para depois que eu adquiro aquele conhecimento, eu devolvo aquele conhecimento para a sociedade, fazendo um curso gratuito, fazendo algum tipo de trabalho, ou seja, tem uma troca, ou seja, o dinheiro está em benefício não só meu, mas também de outras pessoas, e é como eu me relaciono com aquela propriedade para poder me desenvolver, não demonizando aquela realidade. A propriedade só vai ser um demônio que vai ser meu inimigo se de alguma forma esse demônio estiver projetado em mim mesmo, se é um lugar que é um ser que mora em mim. Porque a matéria, ela dignifica, né? Ela pode levantar, ela pode soerguer, né? Ela pode, inclusive, ter um impacto tão grande que ela pode soerguer não só um indivíduo que goza individualmente daquilo, mas pode ser também uma competição saudável para que possa soerguer outras pessoas. No desenvolvimento da história dos Estados Unidos, surgiram grandes bilionários, né? Pessoas que desenvolveram uma fortuna que era semelhante ao PIB de um país, né? De tanto dinheiro que essas pessoas tinham, né? E essas pessoas que eram ricas, elas começaram a disputar entre elas, os grandes milionários americanos, quem doava mais. Então eles disputavam quem construía a melhor biblioteca para a comunidade. Eles disputavam, havia uma disputa velada ali. Quem construiu o melhor hospital, quem construiu a melhor universidade, é tanto que nos Estados Unidos a gente vai ter as universidades tradicionais, antigas, seculares, assim mesmo na Europa, mas nos Estados Unidos essa história é bem marcante. Então, os grandes dominadores da indústria americana, em algum momento, passaram também por essa dignificação da riqueza e fazendo evoluir o organismo social. É muito interessante esse aspecto da história americana. Então, eles, de alguma forma, tinham uma disputa saudável de quem era mais caridoso ou, de alguma forma, quem desenvolvia mais a sociedade, com projetos de pesquisa que iriam impactar, com bibliotecas, universidades, hospitais, escolas, e quem mais bancos, né, quem mais desenvolvia a sociedade nesse sentido. Então, esse é o aspecto dignificante da riqueza, no qual eu não tenho um gozo egóico, só meu, infantilizado, regredido, de posse, de medo, de avareza, de ressecamento afetivo. Mas eu me torno um canal pelo qual a riqueza me atravessa, e a riqueza me atravessando, eu divido isso, né? Ou eu me torno esse administrador desse processo para fazer a sociedade se desenvolver. Então, ela forma que ela coloca isso como um processo dignificante. Todavia, se converte em um único objetivo existencial, ou seja, isso é importante, né? Se a riqueza estiver no nosso cronograma espiritual como algo que nós devemos passar como prova, o self vai atrair isso e essa riqueza vai acontecer. Então, ela se torna algo que vai chegar às nossas mãos, porque é um desejo de Deus que essa riqueza aconteça,
e eu vou precisar administrar essa realidade dentro do que o meu currículo de provações atraiu. Claro que isso vai exigir esforço, vai exigir uma série de questões para que eu possa administrar isso. Mas isso não pode ser a meta da existência, ter dinheiro, ter bens. Né? Se aquilo não aconteceu por uma energia que se desenrolou dentro da minha proposta inconsciente do meu cronograma espiritual, eu preciso estar satisfeito com essa realidade de alma. Né? Eu preciso aceitar aquele processo. Claro que fazendo as buscas para ter o máximo de conforto possível, para ter médico, para ter hospital, para ter comida, para ter um sustento. Eu preciso, porque aí é falta de caridade consigo mesmo. Mas eu preciso realizar esse processo dentro das limitações, ou seja, das contenções do meu inconsciente profundo, do meu inconsciente divino, que é ele que me dita o caminho. Se houver uma abundância excessiva de dinheiro dentro do meu cronograma espiritual, eu preciso ter lucidez para poder administrar. Mas isso não pode ser a minha meta. A meta é espiritual e não material. É uma meta vertical, ela não é uma meta horizontal. Eu preciso usar a matéria como meio e não como fim. É isso que ela está dizendo. Eu preciso usar o dinheiro para me intelectualizar, para me melhorar enquanto espírito, para praticar a caridade a partir desse lugar das finanças, que é importante, mas também não é o único meio. E é justamente por isso que não é só o rico que pratica a caridade. Existem infinitas formas de fazer isso. Ou seja, de ser a fonte da luz da caridade, que foi a nossa aula passada. Então, se o objetivo existencial se torna meta material, transforma-se num gigante cruel. Essa imagem é muito interessante. Então, é aquele momento em que o indivíduo tem o AVC, que ele tem um ataque cardíaco, né, que ele perde a quantia de soma material que não estava nas suas provas experimentar aquilo, e ele se suicida porque perdeu as coisas. Então, isso aí é importante. Né? Ou é aquele que ganha na loteria, mas de repente fica pobre rapidamente, ou seja, a psique vem à mão esquerda e tira, né? O processo que não devia estar na mão do indivíduo. Os próprios conflitos inconscientes do indivíduo vão fazer aquele dinheiro sucumbir, né? Por exemplo, as pessoas, a gente vê muito isso no transtorno bipolar, né? Toda psicopatologia ela tem uma relação muito interessante com o dinheiro. O indivíduo, quando está num surto de mania, ele tende a gastar muito. O bêbado, aquele que usa a cocaína, né? O ébrio habitual, ele gasta como se fosse rico, né? O dinheiro reflete muito essa inflação. E depois, quando ele acorda do torpor da droga ou de alguma forma ele sai da crise maníaca, ele cai em depressão porque está extremamente endividado. Então, a relação com o dinheiro passa também por esses processos que refletem as nossas emoções. Então, se transforma num gigante cruel da realidade do ser que se lhe escraviza. Então, o indivíduo fica escravizado, né? Então, se o indivíduo é médico, então ele trabalha 24 horas por dia para ter muito dinheiro, degrada a própria saúde, perde energia, perde vitalidade, desenvolve doenças físicas, porque vira um servo cruel desse gigante. Dessa realidade, fica escravizado a essa realidade, né? Que se lhe escraviza e atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. Então, o indivíduo fica tomado por uma sombra nessa relação. Há perigos na posse de Joana, que resultam do estágio espiritual daquele que a armazena. Ou seja, o meu estado emocional, a partir do lugar emocional que eu me encontro, é que a propriedade pode virar um reflexo dessa sombra ou não. Deixando-se dominar pelos valores transitórios que atribuem de duração permanente. A verdadeira propriedade, como disse Jesus, é conquistar a si mesmo. Né? A conquista de estados emocionais que direcionam o indivíduo ao amor. Porque isso é inalienável. Uma vez que se conquistou, não há quebra, não há perda, não há retorno. E essa é a verdadeira propriedade, é o estado de plenitude. Há um desinvestimento de uma grande quantidade de libido do mundo externo, das coisas materiais, para um investimento numa realidade afetiva de amor interiormente. Quando o indivíduo faz esse movimento, a propriedade ela deixa de ser um espelho da sombra. Então, ela passa a ser um reflexo dessa verdadeira propriedade que eu já adquiri. Então, eu tenho, mas não sou, eu possuo, mas não sou possuído pelo objeto.
O Jung traz esse conceito, né, que na realidade não é do Jung, é de Rudolf Otto, né, que é um estudioso aí da antropologia, da psicologia, que teve várias contribuições nessa área. Ele vai falar da participação mística, né? Quando eu perco um objeto lá fora, eu quebro emocionalmente aqui dentro, né? Quando eu passo por essa realidade, eu estou de alguma forma simbiótico com as minhas propriedades. Se o bem quebra lá fora, eu quebro aqui dentro. Se o bem acaba lá fora, acaba o meu mundo afetivo aqui dentro. Essa participação mística que o indivíduo passa e que leva ele ao estado de adoecimento. Aí a Joana coloca: quando se reportou Jesus aos riscos, aparentemente apresentando palavras duras que não se deve deter somente em referência a deter coisas, moedas, bens, escravos, mas também aos possuidores exacerbados do orgulho, da dureza de sentimento, do rancor, do ódio, né? Isso, o sentimento é uma propriedade, né? Ela coloca que na realidade, se eu possuo sentimentos, né, a minha propriedade interna, né, o que eu carrego dentro de mim, é também uma propriedade que pode ser um tesouro ou pode ser uma lama que me atola, né, nessa realidade aí. Então, eu preciso tornar os meus sentimentos pedras preciosas, belíssimas de amor, que eu vou entregar ou fazer com que a luz de Deus, atravessando essas pedras, leve o espectro da luz do meu tesouro interno para os indivíduos lá fora. À medida que essa luz atravessa a minha claridade diamantina, a nossa, que quando desenvolvemos o amor, o indivíduo reflete a luz da caridade. Então, essa é uma propriedade. A propriedade, a verdadeira propriedade, é um estado afetivo, é um estado de alma que o indivíduo precisa conquistar.